Shalom, amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Vereda do Justo. Aqui quem vos fala é o pastor Marcelo Neri, aqui de São Paulo, capital. Estamos no município de Guaianazes, do Ministério Fé para o Rapto. E antes de começarmos, agradecendo a Deus, primeiramente, por nos ter dado mais um dia de vida e agradecer a você pela sua audiência, por você estar estudando conosco esta mensagem e esta Bíblia Sagrada, essa Bíblia tão maravilhosa, e esta mensagem que Deus enviou para nós, nos preparar para o rapto, para o arrebatamento, uma mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, pregada pelo reverendo William Marion Branham, o nosso profeta. Estamos muito orgulhosos de estarmos aqui nessa noite e já gostaria de ler uma escritura que se encontra em Apocalipse capítulo 3, da onde nós vamos fazer nossa meditação desta quarta-feira, Apocalipse capítulo 3, a quinta carta direcionada à igreja de Sardes. Está escrito: "E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que têm nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas." Que coisa maravilhosa, amados. Aqui foi a carta direcionada à igreja de Sardes. E o profeta, ele menciona isso, né, nas eras da igreja, aqui na era da igreja de Sardes, ele fala assim sobre o elogio da igreja. Nós estamos vivendo tempos maravilhosos, né? Nós estamos vivendo um tempo de decisão, um tempo de discernimento. É com muito temor que a gente aborda esse assunto, porque estamos vendo que nós estamos nos últimos dias. E, por ser os últimos dias, claro que é muito desafiadora essa hora em que nós estamos vivendo. E a única forma de nós sairmos daqui, desta dimensão, para irmos em nosso arrebatamento, é termos em nossas almas toda a palavra de Deus. Eu creio que Deus começou essa boa obra com todos vocês, comigo, e eu me sinto honrado em fazer parte da igreja dos últimos dias, que recebeu o profeta precursor desta segunda vinda, o revelador dos mistérios, um Daniel em nossa era. Como estamos maravilhados, nós estamos sendo preparados para sairmos dessa dimensão, né? Para sairmos dessa dimensão. E o profeta fala aqui, o elogio, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Que coisa! Tinham alguns poucos, né? Tinha alguns poucos ali, e o profeta vai centrar um pouco nesses poucos. Ele diz assim: evidentemente a palavra nomes significa pessoas. Eu estou na página 234, a era da igreja de Sardes. Evidentemente, a palavra nome significa pessoas, como diz em Atos 1,15, com referência àqueles que estavam no cenáculo.
a multidão junta. Na versão em inglês do rei Tiago, lê-se o número de nomes juntos. Era de quase 120. Mas para mim vai além de apenas significar pessoas. Ressalta essa verdade que é apresentada em cada era e que nos foi falada por Nosso Senhor com grande ênfase. É esta. O sistema eclesiástico destas eras é constituído de duas vinhas, a verdadeira e a falsa. Só essas duas vinhas, a verdadeira e a falsa. Deus, em seu propósito soberano, as colocou todas juntas, chamando-as de igreja. Veja, nesta era, como ele as tem repreendido, dizendo, a igreja que está, não igrejas, que estão em Sardes, porém englobando juntamente a igreja que está, eu sei as tuas obras, tu estás morta, tuas obras estão incompletas. E então ele prossegue, tens, esta igreja em Sardes, tem algumas pessoas em ti que estão corretas. Amado irmão, a nossa maior luta não é, como eu falo, querer procurar ser melhor que algum irmão, que alguma irmã, ou falar que o nosso ministério é melhor que os demais. Isso não existe, né? Isso aí, uma pessoa assim que tem esse intento, ele não está correto, né? De se imaginar ou se considerar melhor que alguém, ou melhor que algum outro ministério. Mas é fato que nós precisamos considerar estas coisas. Não você estar preocupado com se a pessoa ao seu lado, ou outros crentes, outros cristãos são verdadeiros, mas essa pergunta deve ser perguntada a você mesmo, né? Porque a hora que nós estamos vivendo é uma hora de adereçar nossas lâmpadas, é uma hora de que nós estamos em expectativa, né? Nós vimos Deus em Cristo, né? Nós vimos Cristo na igreja e agora nós estamos indo para o reino restaurado, né? E tudo isso vem com a nossa vida, vem se desenrolando, né? Deus vem nos preparando, Deus vem nos tirando do mundo, Deus vem terminando essa obra, aperfeiçoando essa obra em nossos corações, e nós estamos agora olhando para o futuro e vendo o que Deus irá fazer. Já vimos o que Deus fez, estamos sendo testemunhas do que Deus está fazendo, mas agora estamos contemplando o script, né? As coisas que nós iremos realizar. Amados, é muito importante que você dê atenção a essas coisas. E graças a Deus que nós temos esse privilégio de nos assentarmos numa noite como essa e podermos analisar as nossas vidas, pautá-las com a mensagem, pautá-las com a Bíblia Sagrada, não é? Considerar cada palavra de Deus, não acrescentando e também não tirando, mas recebendo a palavra de Deus do jeito que ela é. A palavra de Deus é a suprema autoridade em nossas vidas. E nós, como os cristãos desta mensagem, estamos procurando a ser melhores, não é? A ser melhores para que possamos agradar ao nosso Deus. Essas pessoas que estavam aqui em Sardes, elas estavam, o irmão Brana diz que estes santos, eles estavam, algumas pessoas em ti que estão corretas. Deus observou que naquela era de Sardes algumas pessoas estavam corretas e não erradas como a maioria, né? E não erradas como a maioria. Estas andam com vestidos limpos e são dignas de mim. Agora, essas pessoas que eram os verdadeiros santos de Deus, andavam agradando ao Senhor em tudo. Nós devemos agradar ao Senhor em tudo, né? Buscai primeiro
o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Meditar na lei do Senhor, ter a palavra de Deus sempre diante de nós, né? Para ela ser luz para os nossos pés, para iluminar o nosso caminho, para que nós não venhamos a tropeçar, e sim agradar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em tudo. E ele chama essas pessoas que estão agradando ele em tudo, pessoas dignas dele. Dignas dele. Ele diz assim, agradando ao Senhor em tudo, suas vestes estavam limpas. Você sabe que naqueles dias as vestes arrastavam ao longo da estrada e pegavam sujeira e contaminação. Estes estavam vigiando, comandavam, para que não fossem corrompidos pelo mundo. Eles estavam no Espírito e andavam no Espírito. Eles eram santos e irrepreensíveis diante dele. Desse modo, eles estavam cumprindo o seu propósito, porque é esse que Efésios 1:4 diz. Efésios 1, versículo 4 diz que o propósito de Deus para conosco, que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Agora, segundo isto, né, segundo esses versículos que nós estamos abordando, mostra os eleitos de Deus serem alguns nomes. Sempre a igreja de Deus foi a minoria, né? Sempre a igreja de Deus foi a minoria. E ele está dizendo aqui em Sardes que esses eleitos de Deus eram alguns nomes. Você pode ver claramente o que temos ensinado acerca desta era. Ela foi caótica, a era de Sardes. Ela foi incompleta. Ela estava dividida em dezenas de caminhos. E Deus a repreendeu quase que na sua totalidade. Ela estava fraca e doentia e prestes a morrer. Não foi a era gloriosa que historiadores protestantes de mente carnal têm tentado torná-la. Um rápido olhar para aquela árvore e ver-se-ia que ela estava gangrenada e com peste, despojada de folhas e destituída de frutos, com exceção de alguns deformados e bichentos que rapidamente caíam ao chão. Mas espere um momento, olhe mais de perto. Lá no topo, à luz do sol, havia algumas primícias. Lá no topo da árvore havia alguns nomes, perfeitas nele, porque nasceram dele, e estavam cheias dele, e andando com ele por sua palavra. Olha, esses poucos cristãos que haviam naquela era, esses alguns nomes, estavam perfeitos nele, porque ele é a nossa perfeição. Estavam perfeitos nele, porque nasceram dele, estavam cheias dele e andando com ele por sua palavra. Que coisa maravilhosa! Graças a Deus por aqueles poucos. E você viu a recompensa, amado? Nós agora estamos falando da nossa recompensa. Jovens, irmãs, meus irmãos. Só precisamos caminhar só mais um pouco. Está chegando a hora. Está chegando a hora da nossa transformação. Está chegando a hora de nós sairmos de cena para que Deus possa, então, tratar com os judeus através das duas testemunhas de Apocalipse 11. Compreendemos todo o plano de Deus. O ministério, em sua, graças a Deus, em sua totalidade, posso assim dizer, está crendo no que foi, no que é e no que há de vir. Estamos crendo em Jesus Cristo, estamos crendo na nossa continuidade. Amados, estamos crendo que vamos caminhar novamente este caminho, que cavalgaremos esse caminho uma vez mais.
não estamos interessados, né? Você também não está interessado em fama? Você não está interessado nas riquezas do mundo? É claro, precisamos trabalhar, nossos filhos precisam estudar, precisam se formar. Todo dia eles têm que vencer. Mas o nosso coração mesmo está em Deus. Nós aguardamos aquele grande dia que, no súbito impulso, entraremos nas nossas moradas e sairemos e estaremos na ceia das bodas do Cordeiro, nos preparando para aquela grande descida de Apocalipse 19. Todo o plano de Deus tem sido mostrado. Vimos o coração de Deus, vimos o Deus que é misericordioso, vimos o plano de Deus para a noiva, vimos a redenção para a noiva, vimos o 7º selo, viemos das eras, passamos pelos selos, vimos as trombetas e estamos vendo agora as taças. Vimos as eras, as cartas sendo enviadas às igrejas, ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Esmirna, ao anjo da igreja que está em Sardes. Vimos os selos voltado para a esposa gentia, vimos as trombetas voltado para o povo judeu, e agora nós estamos vendo o impacto das 7 taças que vai impactar a humanidade como um todo. Vimos o amor de Deus, vimos as classes de salvação, vimos que essa estéreo está se levantando para reinar junto com o rei Assuero e defender o seu povo e denunciar as obras de Amã que estão tramando a morte do seu povo. Tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos e estamos sendo preparados. Vimos a Bíblia Sagrada mostrando, né, em Salmo 79, o clamor dos judeus, vendo os seus conservos serem mortos. Tudo isso passamos nos programas passados e estamos dando glórias ao Deus do céu por ter confiado em nós tal palavra de Deus, tal revelação. Ó, como estamos felizes, amados, de poder ter caminhado. E nós temos uma recompensa. São poucos que se importam. Ele está dizendo nessa era de Sardes aqui alguns nomes. E eu posso também dizer que nesta era em que estamos vivendo, alguns nomes. Uma pequena minoria se importa com a palavra de Deus, se importa com a mensagem. E eu creio que é você. Eu creio que quando você creu na mensagem, eu também criei na mensagem, eu aceitei ela com 18 anos de idade. E hoje eu estou com 51 anos. Desde então, venho pregando essa mensagem, venho vivendo a palavra de Deus, e Deus tem me acompanhado até aqui, como tem te acompanhado, como tem abençoado sua família. Mas nós temos que encarar o fato que nós estamos encerrando a história do lado de cá. Deus, ele abriu todo o mistério, Deus mostrou. E aqui em Sardes tinha alguns nomes que estavam querendo agradar a Deus em tudo. E ele falou assim, alguns poucos, o irmão Brana fala assim, graças a Deus por aqueles poucos. Graças a Deus por aqueles poucos. E a recompensa é, e comigo andarão. E comigo andarão. É isso que Deus diz que concederá a eles por este andar correto. Essa é a parte de sua herança que ele reservou para eles. Se estavam dispostos a andar com ele através das labutas. Você está disposto a andar com o Senhor através das labutas? Muito difícil, não?
é uma prova, nós estamos sendo provados. Quando Davi estava vendo a sua vida e ele estava meditando, e ele fez o Salmo 105, e no Salmo 105 ele observou a vida de José. Então, no Salmo 105, ele observou a vida de José. No Salmo 105, versículo 15, diz assim: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão. Mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Então veja, Davi, um rei que estava passando também, passou muitas perseguições, falando a respeito de José, mostrando também que José tinha sido provado, né? A palavra do Senhor o provou. E nós, a palavra que nós pregamos, a palavra que nós testemunhamos, ela também nos prova. Porque Deus agora quer uma igreja que guarde a sua palavra, que ame a sua palavra de todo o coração, que não tenha a nossa vida por preciosa. Então a esses poucos, há uma promessa de que caminhar com Ele. Ele fala, essa é a parte de sua herança que Ele reservou para eles. Vocês estavam dispostos a andar com Ele através das labutas e ciladas da vida, e ser uma honra para Ele, Ele ia recompensá-los. Ele não esquece do nosso trabalho de amor. Deus sempre nos recompensará por nossos esforços em agradá-lo. Então, o caminho para a glória é por sofrimento. O caminho para a glória é por sofrimento. Até a gente vê no no Evangelho de São Mateus, no capítulo 20, versículo 17, o pedido dos filhos de Zebedeu, né? E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes, eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe, que queres? Ela respondeu, dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e a outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles, podemos. E diz-lhes ele, na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, será que eles podem beber do cálice que eu bebo? Será que eles podem trilhar este caminho? Veja um mancebo de qualidade. Bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Né? Vende tudo que tens, pegue sua cruz e siga-me. O caminho para a glória é por sofrimento. E Deus está nos provando, amados. Jovem, Deus está provando você. Deus está provando os nossos filhos. Deus está me provando como pastor.
Deus está provando os levitas, Deus está provando a igreja, Deus está nos provando, assim como a palavra provou José, provou Davi, provou todos os filhos de Deus, Deus também nos prova. E Ele nos prova através da mensagem e da palavra de Deus para este dia. O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Nós somos esses poucos, né, que a era de Sardes tinha, que Deus podia contar com eles. Olha que promessa Deus tinha dado para estes aqui. E comigo andarão. Você crê que você vai andar com Ele? Você crê que você terá vestes brancas? Você crê que você vai ter uma continuidade? Você crê que esses selos, esse título de propriedade que Adão tinha perdido, que voltou para as nossas mãos, é para um propósito? É para nós exercermos autoridade? É para nós tirarmos o poceiro dessa terra? É para ver o reino de Deus sendo estabelecido aqui? Amados, está muito perto. Nós vimos que José teve esses sonhos. Nós vimos que Nabucodonosor teve esses sonhos. Nós vimos que Faraó teve esses sonhos. E esses reis, eles não menosprezaram isso. Esses reis se interessaram por isso, porque eles podiam imaginar ou sentiam em seu coração que aquilo tinha algo que teria a ver com o reinado deles, com o bem-estar do povo deles, que eram assuntos de governo, que eram assuntos reais. Então eles queriam conhecer, eles queriam entender, eles queriam saber do significado daquilo. Eles não menosprezavam aquilo. Eles não falavam, eu acho que essas coisas de futuro não são importantes. Não. Eram muito importantes e eram coisas que hão de ser. Eram sucessão de reinos. Ele falou isso para o rei Nabucodonosor, o profeta Daniel, e ele estava falando da sucessão ainda que ia levantar os medos e persas, que ainda ia levantar a Grécia, que ia levantar Roma imperial. Que coisa, não? E agora Deus está nos trazendo tudo isso, mostrando a nossa identidade, quem nós somos. Não, nós não somos simplesmente crentes para defender e dizer assim, sou da mensagem. Nós somos a esposa do Cordeiro, nós somos uma rainha, nós somos o povo escolhido de Deus, nós somos os reis e sacerdotes que estarão governando sobre a terra. Que coisa maravilhosa nessa meditação. Essa meditação está querendo falar para você assim, continue, lute com tudo que você tem, lute não simplesmente para você ter bons momentos com Ele, mas para você reter essa vida, para você viver nessa atmosfera, e comigo andarão. Essa é a parte de sua herança que Ele reservou para eles. Se estavam dispostos a andar com Ele através das labutas e ciladas da vida e ser uma honra para Ele, Ele ia recompensá-los. Deus vai nos recompensar. Deus vai recompensar você, amado de Deus. Deus vai recompensar você, Deus vai te abençoar por você ter sustentado a palavra de Deus. Quando muitos caçoaram, quando muitos menosprezaram, quando eles não quiseram, né? Você falou assim, não, eu aceito, mestre, eu aceito toda a sua palavra, toda a sua palavra. Onde o Senhor fala milênio, eu ali estarei com o Senhor. Onde o Senhor fala novos céus e nova terra, ali estarei com o Senhor. Não é? Então, você quer toda a palavra de Deus. É um milagre. São poucos. Poucos. Sim, Deus vai recompensar por nossos esforços em agradá-lo. Sabe o que agrada a Deus? Você guardar sua palavra. Você manter suas vestes limpas. Você sempre estar meditando em Deus. Você andar no Espírito. Você colocar as suas ações diante de Deus para ver se aquilo
vai desagradar o seu Deus, né? Como José foi provado e ele não desagradou a Deus. Que coisa maravilhosa. Deus está tratando conosco sobre isso. Sim, eles andaram através do mundo e não participaram dele. Eles não deixaram que os sistemas mundiais os vencessem. Deus sempre nos tirou de sistemas, de organização, para represar, né, a palavra de Deus. Deus tirou você do sistema, não tirou? Deus não te tirou do sistema? Tirou, Deus nos tirou do sistema. Sistema de homens, né, que não quiseram conhecer mais da palavra de Deus. Né? E a gente nem fala isso em forma de crítica ou em forma de querer ser melhor, porque não somos, de fato não somos. Mas só agradecer a Deus por nos deixar caminhar, por nos deixar conhecer mais, por nos deixar Ele nos transformar pela renovação do nosso entendimento, por nós desenvolvermos um amor em nossos corações pela palavra de Deus, pelas Escrituras, por tudo que está escrito. Estamos caminhando, igreja. Estamos caminhando, família de Deus. Estamos caminhando, estamos indo para frente. Não tem parada. Não temos parada. Estamos, cada dia Deus vai jogando mais luz. Não estamos com uma luz represada. Mas cada dia você aprende um pouco mais. Cada dia Deus nos permite conhecer um pouco mais. Qual é a recompensa? Temos que ter uma recompensa. Deus está dizendo assim, olha, vocês vão andar comigo. Sim, eles andaram através do mundo e não participaram dele, eles não deixaram que os sistemas mundiais os vencessem. Saímos das denominações quando os nomes ilustres daquela era renderam-se à lisonja do Estado. Amados, nomes ilustres da era de Sardes renderam-se às lisonjas do Estado. E escolheram a mentalidade política em vez da mentalidade espiritual. Se preocuparam mais o quê? Politicamente. O que eles fizeram? A lisonja do Estado, mais atrativa. Venham até nós, vocês não passarão por tantas dificuldades. Vocês não sofrerão tanto. Vocês não sofrerão tantas represálias. Vocês estarão aqui mais amparados. Vocês não passarão necessidade. Vocês terão o apoio do nosso grupo, da nossa maioria. Então, esses homens, eles não estavam preocupados com a palavra de Deus, eles estavam preocupados na sua autopreservação. Sim, eles estavam preocupados assim, mas se eu me fiar por essa palavra de Deus, eu vou sofrer muito. Eu vou pagar um preço muito alto. Então eles se inclinaram a lisonjas e escolheram a mentalidade política em vez da mentalidade espiritual e continuaram seu caminho de volta ao mundo. Mas esses poucos, está registrado aí, esses poucos é você, amado, esses poucos é você, todo aquele que entrar nesse estudo aqui da mensagem, você que creu no profeta, vocês são esses poucos. São vocês são os herdeiros. Isso, o que nós estamos defendendo aqui, não é defendendo uma doutrina, não é defendendo uma linha de pregação, é muito mais que isso. Isso não é nada.
Nós não estamos defendendo uma doutrina, nós estamos defendendo a nossa existência, nós estamos defendendo a nossa continuidade, nós estamos defendendo o plano de Deus. Nós estamos defendendo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai se cumprir. Sim, vai se cumprir. Nós prenderemos essa mamba. Vai se cumprir. Estes poucos defenderam a palavra de Deus e assim honraram o Senhor. Deus está procurando esses tais. Não dizer, sou melhor que fulano, o nosso ministério é melhor que o ministério. Não, nada disso. Individualmente. Que você defenda a palavra de Deus. Que você defenda cada pedacinho dela. Cada pedacinho dela. Que você defenda. Que você creia em toda a palavra que sai da boca de Deus. Que você creia em novos céus e nova terra. Que você creia no milênio. Que você creia naquela... Que você creia que você é esse soldado. Que você é esse cavaleiro. Que você pertence a um exército. Que você tem cicatrizes de batalha. Que você serve a Deus na labuta. Que você serve a Deus na dificuldade. Que você serve a Deus na vergonha, no vitupério em carregar isto. Porque todos aqueles que seguem ao Senhor Jesus Cristo padecerão perseguições. Mas estes poucos, que é você, defenderam a palavra de Deus e assim honraram o Senhor. Agora, em retribuição, ele os honraria. Oh, meu Deus! Você vê aqueles discípulos, né, irmãos? Você vê um Pedro, né, que na pressão ali tinha negado Jesus 3 vezes, mas depois que ele se deu conta, ele falou, não, eu tenho que ser alguém para sustentar a minha parte. E quando ele foi crucificado, ele falou assim, não sou digno de morrer como meu mestre morreu. Você vê um Paulo que largou tudo, né? Que largou tudo. Que por amor a Cristo, um homem que perseguia a igreja do Deus vivo, agora, depois que caiu do cavalo, aceitou o Senhor Jesus Cristo, foi para o deserto da Arábia, ficou lá estudando a palavra de Deus e escreveu todo o Novo Testamento. O apóstolo São Paulo, não é? Um profeta, um homem da descendência de Abraão, que ele disse, né? Sou descendente de Abraão, sou filho de Abraão, da tribo de Benjamim, um benjamita. Né? 144 mil estão bem representados. Um benjamita abrindo a porta de salvação para os gentios. Como esses homens eram corajosos. Né? Como esses homens enfrentaram mesmo toda a adversidade por amor ao Evangelho. Né? Por amor ao Evangelho. Que este amor possa estar crescendo em nossos corações. Que este amor pela palavra, o interesse pela sua continuidade. Como que vai ser? Como que... Eu vou para a ceia das bodas do Cordeiro. O que será que vai acontecer ali? Né? A igreja sobe em Apocalipse 4, se depara com Apocalipse 5. Né? Como que vai ser o nosso regresso? Como que é isso, meu Deus? Apocalipse 19. O que Deus tem para mim do outro lado? Quem eu sou? O que eu vou fazer? Não, amados, faz parte da nossa vida, não? E Deus está
revelando, e Deus está mostrando, e Deus está mostrando, e Deus está derramando, e Deus está derramando, 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 porque você é a esposa dele. Mostrando todo esse mistério, né? Estes poucos defenderam a palavra de Deus e assim honraram o Senhor. Agora, em retribuição, ele os honraria, porque eles andarão com ele de branco. Eles identificaram com ele na terra. Eles se identificaram com ele na terra. Eles se identificaram com a palavra de Deus na terra. Que coisa maravilhosa. É isso que eu desejo para você. Para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Independente de qualquer ministério, você se identificar com a palavra de Deus, se identificar com as promessas de Deus, se identificar com o propósito de Deus, se identificar com o plano de Deus, se identificar com o livro do Apocalipse, se interessar pelas eras, voltando ao primeiro amor, né? O interesse pelas mensagens, pelo compêndio das eras, pelos selos, ler as trombetas, ver as taças. Amados, o tempo está terminando. O tempo está terminando, Deus está arrebatando sua igreja. É hora de sairmos de cena. É hora de sairmos de cena. Já estamos vendo vimos coisas que hão de ser, graças a Deus, e dizemos amém a toda a palavra de Deus, né? Estes poucos defenderam a palavra de Deus, assim honraram o Senhor. Agora, em retribuição, eles o honraria, porque eles andarão com ele de branco. Eles se identificaram com ele na terra, e agora ele se identificaria com ele na Nova Jerusalém. E quão maravilhosa será essa identificação! Faz-me regozijar e todavia me faz chorar, pensar em sua complacência, porque você notará que ele não está vestido de outra cor diferente dos santos, como os líderes terrenos o fariam. Não, eles são como ele é como eles. Teremos um corpo semelhante ao próprio corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo. Que recompensa! Está chegando, amados. Amados, está chegando. Essa mudança de dimensões está chegando. Nós vamos nos reunir de novo em um outro lugar, em uma outra dimensão. Por 3 anos e meio estaremos nos preparando. Eles são como ele. Porque assim como vem? Porquanto são dignas disso. Você se dá conta de quem está dizendo isso? É Jesus o digno. Ele próprio, este é o único que é considerado digno de tomar o livro da mão do que está sentado sobre o trono. E agora este digno está dizendo aos seus santos, vocês são dignos. Aqui está este, o único qualificado para julgar. E na verdade, todo juízo está entregue a ele. E ele diz, vocês são dignos. Essas palavras são tão impressionantes quanto as palavras em Romanos 8:33. Deus diz que sou justo. Ali na branca luz da justiça de Deus, ouça a doce voz de Jesus enquanto ele diz, estes são meus, eles são justos, eles são dignos, eles comigo andarão de branco. Eles comigo andarão de branco. Amados, que honra, né? Que honra. O profeta, na mensagem do 4º selo, ele fala sobre isso, né? Ele fala em Apocalipse 19, porque nós somos, irmãos, o exército de Deus. Nós somos os escolhidos, nós somos os predestinados, nós somos aqueles que amam a palavra de Deus, nós somos a esposa do Cordeiro. E nós desceremos em Apocalipse 19 para batalhar. Não é descer direto para o milênio, para batalhar, para introduzir o milênio. Assunto esse já exaustivamente mencionado, mas nunca para de ser novo para nós. Porque você sabe como que nós somos chamados? Na era de Sardes ele falou assim, vocês são dignos.
Vocês vão andar comigo, porque vocês se identificaram comigo na terra. Vocês procuraram me agradar em tudo. Vocês guardaram as suas vestes, alguns poucos. A grande maioria, Deus está observando tudo isso, amados, porque a palavra de Deus está provando as pessoas, está provando o nosso coração. Davi, sonda em mim, ó Deus, e veja se eu tenho um espírito correto, né? Então sonda-me, Senhor. Então, essa palavra de Deus sonda. Essa palavra de Deus é uma espada mais afiada do que espada de dois gumes, essa é a palavra de Deus, que penetra na junta do espírito e medulas e é apta para discernir as intenções e os propósitos dos corações dos homens. E ela nos prova. Ela quer ver se nós amamos tanto o Mestre assim, a ponto de sermos perseguidos por ele, para formar a esposa do Cordeiro, para formar aquela pedra de coroa, para formar aquela pedra cortada sem mão, que Daniel viu descendo e dando no pé da estátua e tirando o domínio, e o reino sendo entregue para a mão dos santos do Altíssimo. É disso que se trata, amados. E Deus está batendo na porta, Deus está querendo mostrar isso para nós. Sabe, esses poucos que se interessam, amados, essa mensagem é maravilhosa. Essa mensagem é tudo para nós. Essa mensagem tem marcos históricos. Essa mensagem tem monte pôr do sol, tem constelação de anjos, tem comissionamento ao profeta para abrir os 7 selos, tem a espada do rei sendo colocada na mão do mensageiro, tem um profeta que caminhou e viu coisas que hão de ser, que penetrou a 6ª dimensão. Uma mensagem que vem trazendo ensinamentos sobre teofanias, redenção, milênio, domínio sobre as nações, 1000 anos de governo, 1000 vezes as nações terão que subir de ano em ano, exaustivamente falado em Zacarias 14, versículo 16, e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações. Amados, nós estamos enfrentando essa prova, né? Estamos enfrentando essa prova, Deus está provando, Deus quer que você diga amém a toda a palavra de Deus. Se a Bíblia diz que vai ter restantes de todas as nações, vai ter restante de todas as nações. Ninguém, amados, ninguém, quem sou eu? Eu sou um nada, eu sou um pecador salvo pela graça de Deus. Eu estou lutando como você está lutando para ser achado aprovado naquele grande dia da nossa transformação. Oxalá que nenhum de nós fiquemos aqui para a grande tribulação. Mas Deus está nos provando pela palavra de Deus o seu interesse em se posicionar pela palavra de Deus. Se está escrito, e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, então, restantes, vai ter povos. Aqui, olha, subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Então você lê algo assim, aí você fala assim, meu Deus, no milênio, nações terão que subir, adorar o Rei na festa dos tabernáculos. Se não subir, não tem para ela chuva, não tem bênção para ela.
não tem cura para ela. Então, Deus preparou um plano, amados, para nós. E a única coisa que Ele quer é que você creia nisso. Que você fale assim, eu creio, meu Senhor. Eu creio, meu Rei, em toda a sua palavra. Senhor, eu creio. Se está escrito, eu creio, Senhor. Eu não vou tirar isso. Você pega, por exemplo, uma escritura, por exemplo, aqui em Miqueias, né? Em Miqueias 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. E irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. E nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. E julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Milênio. Nações em paz. Não é o Trump que vai trazer paz. Não é a direita, não é a esquerda que vai trazer paz para as nações. É Jesus Cristo, é a sua esposa, são esses 7 mensageiros, são esses cavaleiros. A monarquia, a dinastia dos imortais. Igreja em corpos glorificados. Reinando sobre as nações, castigando poderosas nações. Somos nós. Que mal há? Por que não crer nisso? Por que tirar isso? Por que tirar a nossa continuidade? Por que tirar o nosso prêmio? Por que não mostrar essas coisas? Naquele dia, versículo 6, o versículo 5, versículo 6. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava. Cocheava é Jacó, que saiu andando diferente, Israel. E recolherei a que eu tinha expulsado. Quem que ele expulsou? Agar. E a que eu tinha maltratado. E daqui cocheava, quem cocheava? Jacó, lembra da briga com o anjo? Ele lutou com o anjo? Não vou largar o Senhor até que me abençoe. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava e recolherei a que tinha expulsado. E da que cocheava farei a parte restante. E da que tinha sido arrojada para longe, uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Por que não crer nisso, amados? Já pensou eu chegar para você e falar, não tem nação? Meu Deus, é tirar Miqueias, é tirar Isaías. Mas tem alguns poucos que não terão suas vidas por preciosas e dirão amém a toda palavra que sai da boca de Deus. A vocês, a esses poucos, eu creio que é você. Eu creio que é você. Eu não fico, eu sou e ninguém é. Não. Eu sou um servo público. Quem sou eu? Sou um irmão. O irmão Marcelo Neri, não sou nada. Mas graças a Deus, um irmão muito simples, mas que tem caminhado com Deus, que tem passado pela festa pentecostal, que tem passado pela festa da Páscoa, pela festa dos pães asmos, pela festa das primícias, pela festa pentecostal, pela festa das trombetas, pela festa da expiação, e agora estou adorando Ele debaixo da festa dos tabernáculos. Não quero levar vocês à festa pentecostal, ela já passou milênio, amados. E milênio é tempo, né? Ainda tem a eternidade. Né? Amados, sabe como que nós somos conhecidos? Você é conhecido no céu.
pela sua coragem. Sabe como você é conhecido? Na mensagem O Quarto Selo, no parágrafo 315, na mensagem do Quarto Selo, parágrafo 315, diz assim, ó, os que estão com ele também estão sobre cavalos brancos. E sabe como que nós somos chamados? Os escolhidos antes da fundação do mundo. Eles são fiéis à palavra. Esses, cavalgando no cavalo branco, são fiéis à palavra. Ufa, gostei disso. Chamados escolhidos antes da fundação do mundo, e então fiéis à palavra pela escolha deles, e completamente estimulados com vinho novo e azeite, cavalgando juntos, descendo para encontrá-lo. Encontrar quem? O cavaleiro do cavalo, baio. A batalha vai ser quente. E eles sabem, esses cavaleiros, esses poucos, sabem que os trovões nos declararão a coisa muito em breve. Amados, nós estamos terminando. Nós cremos em toda a mensagem. Não estamos aqui para abdicar da lei, né? Ou reprovar o que já foi ensinado, está tudo certo. Só que agora nós estamos dividindo a palavra. Nós cremos no outro pôr do sol, cremos na abertura da palavra, cremos, mas tem coisas para acontecer. E Deus quer que nós estejamos nela também. Você vai ver que José teve os sonhos. Depois José ficou na expectativa dos sonhos. Depois José se encontrou cumprindo os sonhos. Nós recebemos a palavra de Deus. Vimos agora essa grande promessa para ser revelada em nossa vida. Estamos sob expectativa. Mas nós vamos nos encontrar do outro lado cumprindo essas promessas, reinando sobre as nações, regendo as nações com vara de ferro. As nações subindo ao monte para que nós ensinar a lei para eles. Aqui vem Satanás, é o parágrafo 334. Aqui vem Satanás com todos os 4 cantos da terra, com seus protestantes, com seus católicos e todos juntos, marchando direto para a batalha do Armagedon. Muito bem. E aqui vem Jesus, descendo do céu, com santos ressuscitados, palavra vindicada. Meu Deus, não é? Que coisa não será, amados? Meu Deus do céu. Que você seja um cavaleiro desse. Que você creia em toda a palavra de Deus. A primeira vinda, ele veio como filho do homem. A segunda vinda, ele vem como filho do homem. A terceira vinda, como filho do homem. Não é? A palavra encarnada. Deus te abençoe. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. E vamos lutar, jovem. Vamos lutar. Vamos lutar. Lutar para guardar toda a palavra de Deus. Lutar para agradar a Deus. Nesse pouquinho de tempo que nos resta. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo, e até o próximo programa. Shalom!